Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está no barco, não desanime, fique firme em nome de Jesus. Deus está conosco, glória a Deus, estamos no ar. 10º culto comunique, louvado seja Deus. Culto 12, culto comunique. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que a gente faz é porque o Senhor nos leva a fazer. Porque se fosse da nossa própria vontade, não estaríamos aqui hoje. E nem chegando no culto 12. Culto 12, comunique, louvado seja Deus. Começamos com treinamento, comunique. Depois e-book. Palestras, workshops, e aí colocamos o culto, porque o culto cuida do nosso interior. Nosso negócio pertence a Deus, louvado seja Deus. Então fiquemos firmes. 10º culto comunique. 12 é governo, é estabelecimento. Que Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. 10º culto comunique. Vamos compartilhar essa live. Para quem não sabe, o culto comunique começou com as alunas lá em 2024. Começamos o primeiro culto comunique em fevereiro. Não lembro a data de fevereiro, mas o primeiro culto comunique foi em fevereiro de 25. E era um culto fechado somente para as alunas. E depois Deus foi fazendo e continuamos o culto fechado. E aí, em setembro, nós fomos direcionados pelo Senhor a fazer já aberto, live. Dezembro também. E agora esse terceiro culto comunique já. Terceiro ou quarto culto aberto. Porque a palavra do Senhor tem que ser entregue. Então nós temos que levar a palavra, aonde nós estamos. Levar a palavra do Senhor aonde nós estamos. Nós somos porta-vozes da palavra de Deus. E não é o que a gente quer fazer, é o que Deus quer fazer. Não importa se é uma pessoa, se é duas, se é três, se é quatro. Nós temos que entregar a palavra e ninguém vai impedir os planos do Senhor Jesus. Ninguém. Tome isso na sua vida, é uma verdade absoluta. Ninguém pode impedir os planos do Senhor, ao menos que você permita, ao menos que você deseje abrir mão. Mas aquilo que o Senhor nos traz é permanente e é eterno. Então saiba, ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? E nosso culto comunique é uma vez ao mês e nós trazemos, né, um resumo do que foi esse mês, né, porque é uma vez ao mês. E nós estamos aqui em janeiro de fidelidade. O Senhor é fiel, sua palavra não volta vazia. E agindo Deus, quem impedirá? E ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Nós temos que levar isso para a nossa vida, para a nossa mente. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a minha vida, prosperará. O segredo está em ficarmos, em permanecermos na direção do Senhor, na vontade do Senhor. Eu hoje queria estar nesse culto 12, fazendo hoje à noite, às 8 e pouquinho da noite. Não, eu não queria fazer o culto comunique, gente, eu não queria. A verdade é, eu não queria fazer o culto comunique. Mas eu me levantei e falei, Senhor, levantei logo cedo com muitas dores no meu físico, muitas dores, uma noite muito agitada, conflituosa, né? Às vezes eu confundo um pouco o português.
perturbada, assim, de muita dor mesmo, dor mesmo. Mas eu falei, o Senhor me dá uma saída, me esclarece que eu tô resolvendo alguns assuntos também. E o corpo doendo, porque eu sou ser humano. E o Senhor foi me direcionando, faça, obedece. E a obediência ao Senhor é isso, fazer aquilo que a gente não quer fazer, fazer aquilo que a gente não quer fazer. Mas é obediência, porque a obediência, ela gera a nossa bênção. A obediência abre portas. É obediência. Bom dia. Bom dia não, gente. Boa noite. Tô achando que eu tô no café, porque o café é de manhã e o culto é à noite, uma vez por mês, né? Boa noite, culto comunique. Então, a obediência ao Senhor, ela nos estica. Ela nos faz olhar de uma outra visão. Então a Priscila aqui não queria fazer hoje o culto comunique, porque eu não estive bem hoje. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor, Ele não me liberou desse compromisso. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer durante o meu dia, resolvi o que tinha que resolver, algumas coisas não deu para resolver hoje, amanhã é um novo dia, Jeová Jireh, Deus proverá, certo? Então basta cada dia o seu mal, Mateus 6, basta cada dia o seu mal e o pão nosso de cada dia. Então nós temos que confiar no Senhor e ninguém vai impedir os planos do Senhor, ao menos que você permita, que você seja a pessoa que fale, eu não quero mais. Senhor, rasga, mas o Senhor nos incentiva a irmos para frente e não retroceder, porque aqueles que retrocederem não herdarão o reino dos céus. E tudo está ligado ao Senhor, aliançado, é uma aliança. Você tem que ter uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Então tudo que Deus faz tem um propósito, tem um tempo determinado para acontecer. E estamos nesse culto comunique para dizer que nós temos a aliança com o Senhor e nós não paramos porque Deus não permitiu. Só paro quando Deus fala, chega, acabou, você atingiu o meu propósito, vamos para outras coisas, mas enquanto o Senhor não falar, a gente vem, a gente faz, a gente obedece. E louvado seja Deus. Então vamos agora, já disse, já falei, vamos ao que interessa. E olha que curioso, né? Nós estamos no mês de Shevat. Hoje é dia 11 do mês de Shevat, é o mês das árvores, da seiva que começa a aparecer. E, gente, uma coisa que Deus tem muito falado comigo, porque janeiro é Tevet, que já acabou, e Shevat. E nós temos que entender que a chuva vem dos céus, a seiva também vem, e o crescimento também. Então tem coisas que a gente vai tentar fazer que é contra a natureza, que é contra o fluxo natural. Então aquilo que você tem que fazer, que é natural, você tem que fazer. O mar vermelho vai se abrir, você tem que estender o seu cajado. Mas há coisas que só Deus pode fazer. E eu intitulei hoje esse culto comunique como Árvore de Bons Frutos. Será que nós temos gerado frutos bons? Frutos que eu falo, o meu comportamento tem sido um comportamento bom perante as situações? Porque pela árvore conhecereis o fruto, está na palavra do Senhor. Será que eu tenho sido uma pessoa que estou influenciando pessoas para o bem ou para o mal? Será que o meu negócio está, claro, levando uma mensagem para os outros? Será que eu estou posicionada? Esse mês de janeiro de fidelidade, nós falamos sobre isso. Janeiro de fidelidade. O Senhor quer fidelidade de nós, porque Ele é fiel. O caráter de Deus é fidelidade. Mas será que nós também temos sido fiéis com Ele? Honrado o que Ele tem nos pedido, porque a obediência é imediata. A obediência é imediata. Você não gosta quando seu filho fala assim, mãe, daqui a pouco eu faço. Ou sua mulher fala, ai amor, você pediu isso pra mim, não sei o que, depois eu vou. Ou o marido, não.
a obediência é imediata. Então, quanto mais a gente demorar para fazer, mais vamos demorar para receber. Deus nos testa. Nós não podemos deixar as coisas dele que ele nos pede para depois. Não. Então, este mês, que já está virando fevereiro, é Shevat. Shevat é o mês das árvores, o ano das árvores. Eu tenho que frutificar com a minha raiz bem funda no Senhor. O que será que eu tenho frutificado nos outros tempos? Há tempo de você frutificar coisas boas e novas. Porque tudo começa no interno e resplandece no externo. Tudo começa no interno e resplandece no externo. Então a chuva vem do céu, a seiva vem, de baixo, e o crescimento vem de Deus. Então tem coisas que nós não podemos movimentar com as nossas próprias mãos. Por mais que temos irrigação artificial, a chuva vem dos céus, vem de Deus. O crescimento também e a seiva também. São coisas naturais. Você não pode quebrar o fluxo natural. E com isso nós aprendemos que tem um tempo certo para todas as coisas. O tempo do Senhor é perfeito. E quando Ele nos habilita para viver esse tempo perfeito, nós temos que viver. Nós não podemos paralisar o fluxo. Sabe quando tudo está ali na esteirinha, você quer parar a esteira? Não paralise o que Deus faz na sua vida. Deixa tudo fluir. Não deixa que as coisas parem. Não permita com que as coisas parem na sua vida. Obedeça o fluxo. Vai, porque nós estamos em 2026, nos passos de Jesus. Essa é a palavra que Deus nos deu, nos passos de Jesus. E a obediência custa. Obedecer a Deus custa. Não queira comprar um evangelho meia boca. É verdade. Não queira comprar um evangelho meia boca de que você vai ter tudo. Não. O evangelho é negar a si mesmo. Carregar sua própria cruz. Toda a Bíblia nós tivemos homens e mulheres que negaram a si mesmo por um propósito. Levantou-se o nome do Senhor e a cavode, a glória dele foi exaltada. Nós temos falado isso nos cafés, que é o domingo, sobre nós servirmos ao Senhor, sobre negarmos a nós mesmos. É a lei do discipulado, Lucas 14. Será que você está disposto a negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz? Você está disposto? Você está disposta? Porque você pede para Deus algo, mas Ele pede de você outra coisa. Está disposto a abrir mão de tudo para obedecer e começar algo novo? Gente, isso é muito forte. E em cada desonra, dupla honra. Foi meu último post falando sobre isso agora, sobre Isaías 61:7. Eu quero ler com vocês. Em cada desonra que você viveu ou viverá, Deus trará dupla honra. Mas entende, por que a gente passa por desonra? São 3 esferas da desonra. Uma porque Deus permitiu para lhe corrigir, quando você se desvia do caminho dele. Ou pode ser que você está num grupo, numa comunidade, e as pessoas não estão caminhando, porque sim, você paga pelo grupo, núcleo familiar, enfim. E aí você acaba pagando por algo que um feito no mundo paga. Ou também por você já estar posicionado e o seu propósito, ele não é compreensível e compreendido aos outros. E você sofre também desonra porque vão rir de você. Mas todo aquele que serve, que escolhe seguir a Jesus, ele vai passar por isso. E está tudo bem. Nós temos que permanecer firmes no Senhor. Nós temos que permanecer firmes, convictos de que Ele está cuidando de nós e que Ele está fazendo. Não precisa ter medo de homem, nós temos que temer ao Senhor e honrar as pessoas, mas temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. Então, saiba que se em algum momento você já posicionado, como estava Esther, José, Daniel,
você passar por alguma desonra na sua vida, não fique preocupado, porque Deus vai te honrar. Basta você estar posicionado, posicionada, sabendo que Deus é o dono do meu negócio e que Deus está cuidando de mim. Isaías 61, 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em minha herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Alegra seu coração. Hoje realmente eu estou com meu coração um pouco triste, cansado, apreensivo, mas eu quero te falar que nos dias mais tristes que você possa ter, porque somos seres humanos, o Senhor nos alegra, o Senhor nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos cansados, o Senhor nos reanima, nos levanta. Então saiba que no lugar da vergonha, o Senhor lhe trará dupla honra. Não sou eu que estou te prometendo, mas é a palavra do Senhor que se cumpre aos seus filhos que são fiéis. No pouco me foste fiel, no muito eu te colocarei. Permaneça frutificando na casa do Senhor. Continue frutificando onde você for, edificando lugares, levando a palavra, fazendo a diferença. Porque a gente pensa, já falei isso lá nos cafés de manhã, aos domingos, a gente pensa que frutificar olha gente, que legal, tô indo em missões aqui, eu tô fazendo isso. Não, frutificar é você ter os frutos do Espírito trabalhados em você. Gálatas 5. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paciência, bondade, justiça. Isso Deus vai nos trabalhando. Paciência são virtudes. E você consequentemente vai desenvolvendo o seu ministério, a sua vida, o seu negócio, porque tudo vai se conectando. Mas se eu não tenho o fruto do Espírito, eu não vou ir longe, porque Ele é que me incentiva a prosseguir, Ele que me leva para frente. Vocês têm que entender que nessa vida tem processo. E é cansativo um processo, não é fácil. Mas o Senhor nos faz ir além, porque o seu Espírito nos impulsiona. Não é porque hoje não deu certo que amanhã não vai dar certo. Não. Você tem a plena certeza que Deus te colocou nesse caminho, nessa trajetória, nesse negócio, nesse empreendimento, continue. Não olhe, não olhe, não olhe. Continue, porque para frente, aquele que retrocede não conquista. Pare, reflita e avance com Jesus, porque aquele que começou a boa obra fez Jesus para aperfeiçoar. Nós estamos aqui, no dia 29 de janeiro, 11 de Shevat. Também quero falar sobre Janeiro Branco, porque nós já chegamos praticamente no final de janeiro. E as pessoas ficam ali ansiosas, apreensivas. Meu Deus, mas gente, basta cada dia o seu mal. O que você pode fazer é se planejar. Ter planejamento, ter uma organização prévia, isso é saudável. Deus quer que você consagre tudo a Ele. Provérbio 16:3, consagre tudo ao Senhor. E Ele que vai estabelecer. Porque às vezes tem planos que a gente quer fazer, mas que não está no coração de Deus, Ele não vai liberar. Porque se você é submisso ao Espírito de Deus, você vai o quê? Obedecer o que Ele fala. Porque Deus já viu lá na frente, Deus já está lá. Então você tem que fazer a sua parte humana, planejamento e colocar, Senhor, tá aqui, ó. Todo o planejamento desse primeiro semestre, desse mês, faça de acordo com a sua capacidade. Vamos falar futuramente aqui sobre agenda, que eu falo muito no Comunique, treinamento, Então assim, nós temos que fazer agenda. Planejamento faz parte, é saudável. Agora, se aquele planejamento vai ser totalmente cumprido, isso tem outras influências. As externas talvez eu não consiga controlar, mas as internas são controláveis. Então, apresente ao Senhor tudo. Vamos ler Provérbios 16:3, para que vocês entendam que nossa vida tem que ser consagrada
no altar do Senhor, para que você tenha sucesso, você tenha paz, você tenha alegria e provar da bondade e da fidelidade do Senhor. Muitas pessoas acham que Deus é o seu empregado, acham que Deus é o seu mordomo, mas elas não conheceram a realidade de quem é Deus para a nossa vida. Jó falou: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora conheço de contigo andar. Tem uma diferença de você ouvir falar de Deus. Ah, Deus é bom, mas agora você vive um processo com Deus, você é mergulhado. As coisas mudam. Você se desprende de muita coisa, porque Ele está trabalhando em você. Gente, não invertam as ordens. Dinheiro não é mais importante do que pessoas e muito mais importante do que Deus. É Deus, as pessoas e o dinheiro. Não coloque Deus como seu Deus. Não coloque o dinheiro como seu Deus. Não coloque as pessoas como seu Deus. É Deus, as pessoas e o dinheiro. Organize essa sua pirâmide. Organize a prioridade. Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque, porque tudo é em vão se Deus não estiver contigo. Tudo, exatamente tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é em vão se Deus não estiver no negócio. Ah, eu estou faturando, eu estou aqui. Uma hora tudo se puxa. O que sobra? Trabalhe as suas raízes. Raízes com Deus. Porque o carvalho de justiça. Carvalho é meu sobrenome. Carvalho é uma árvore que está na Bíblia. Que é uma árvore que passa por tempestades. Que passa por aflição. Mas a raiz é funda, é profunda. E ele não quebra, porque a raiz está funda. Então entenda, raízes profundas. Estamos no mês da árvore, Shevat. Segunda-feira é o ano da árvore. Estamos fincados em Cristo. Ele é a rocha da nossa vida. A empresa pode balançar, o casamento pode balançar, a saúde pode balançar, mas esteja fincado. Fincados, raízes firmes, raízes profundas. Porque o Senhor é o meu pastor, Ele é o teu pastor, e de nada tem falta. Estamos nesse mundo, as aflições acontecem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse ano de 2026, que já começou, fixe cada dia mais, cave fundo as suas raízes com Cristo, cave fundo. Cave, junte sua equipe, pregue a palavra onde você for. Fixe a raiz em Jesus, Jesus. Porque os tempos, eles podem ser difíceis ou desafiadores, na verdade, ou mais fáceis, depende da sua visão e depende de como você está olhando. Porque com Jesus a nossa perspectiva muda. Quem quer discipulado? Quem quer guardar a sua vida, perdê-la. Além do discipulado, mas quem quer perder a sua vida, ganha-la. Com Cristo é matemática diferente, é a multiplicação, é o crescimento. Provérbios 16:3, consagre tudo ao Senhor. No caso está aqui, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Quando você consagra, você leva no altar do Senhor em oração. Senhor, esse aqui é o meu ano, eu planejei isso. Direciona, confirma, prospera, abre portas, abre aquelas que são tuas e fecha aquilo que não é seu. Eu só quero a tua vontade, eu quero te obedecer. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão decididos. Não são os meus planos, os planos do Senhor sobre aquilo que eu planejei vai acontecer ou não. Porque tem coisa que você quer fazer que não está alinhado com o que Deus quer. E Ele vai tirar.
mas tem coisas que é dele, que ele vai abençoar, que ele vai abrir portas. Tenha essa sensibilidade espiritual de você entender o que ele quer que você faça. Porque tudo pertence a Deus, a submissão ao Espírito Santo de Deus. Deus é o Criador, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Jesus, nosso Salvador, o Verbo encarnado, a Palavra viva. E o seu Espírito Santo, ele é o movimento, ele é o professor, ele é a sabedoria. Ele que nos capacita para toda boa obra. Ele nos capacita para viver o propósito que Deus sonhou para nossas vidas desde a fundação do mundo, desde o nosso nascimento, bem antes do nosso nascimento. Gente, quando nós entendemos, tudo muda. Nós falamos agora, no domingo que passou, sobre Esther 5, Esther 6, sobre posicionamento. Deus, ele tem falado com você, tem falado comigo sobre posicionamento. O posicionamento é muito importante para esse ano, gente. Tanto para vidas como para negócios. Nós temos que nos posicionar a quem servimos e como fazemos. Posicionamento. Quem não se posiciona, cai do muro. O muro não é lugar. Ou você tá aqui ou você tá aqui. Em cima do muro, não tem. Quem gosta de uma pessoa neutra? Não dá para ser neutra. Não tem um temperamento neutro. Ai, essa roupa é neutra. Não. Nós precisamos decidir. Quente, frio, preto, branco. Nós temos que decidir. Quem não decide não chega a lugar nenhum. Posicionamento. Rainha Esther, uma mulher. Bom dia não, gente, desculpa, boa noite. Eu tô achando que eu tô no café. Café de manhã, comunique à noite, glória a Deus. Posicionamento, Esther 5, Esther 6. Deus honra quem se posiciona. Porque quem não se posiciona não chega a lugar nenhum. O muro não é lugar para ninguém, mas as pessoas escolhem ficar no muro. Nós temos que nos posicionar. Não, é posicionamento. Rainha Esther se posicionou, ela se colocou. Vou jejuar, vou orar, para representar um povo que está sendo oprimido. Coragem. Tenha coragem de tirar os planos do papel, minha gente. Você consagrou? Provérbios 16:3, consagrei. O Senhor está dando a direção? Tá. Eu mesma hoje, na madrugada, estava em oração. Senhor, eu tenho algo para resolver neste amanhecer. É o prazo final. Senhor, o que eu faço? Com todo o planejamento já até o final do ano, de janeiro a dezembro. Planejamento grande, que envolve muito money. Porque à medida que você vai crescendo, os desafios, os níveis vão crescendo junto, não é verdade? Então eu falei, Senhor, o negócio é o teu, a minha vida é tua, a empresa é tua e eu preciso de uma resposta hoje para este compromisso, para essa validação. E Deus me deu um sonho, né? E com meu marido. Então, e eu peguei, porque nós temos que estar aliançados, né? E cobertos de oração. Então, marido, pai, mãe, pessoas próximas, né? Porque isso é importante. Amigos que são seus conselheiros, pessoas de Deus que vão te clarear no caminho. E eu sonhei com ele, eu falei, então, deixa eu escrever, né? Deixa eu abrir meu coração. Então, eu acordei e falei, é assim que eu vou resolver hoje. E a cada dia, Deus vai aplanando os nossos caminhos. Então, você tem que fazer o beabá de uma pessoa que ama a Deus, que reconhece a Deus, seja na sua vida pessoal, na profissional, na empresarial, do de negócio, empreendedor, empreendedora, não importa o que você faça. Dona de casa, não importa. Você coloca tudo diante de Deus e vai perguntando, Senhor, eu não estou conseguindo entender como é que eu vou resolver, o que eu faço?
O que eu faço? E Deus vai clareando cada dia um dia. E assim eu fiz hoje. Estava bem agitada, preocupada. E assim será, porque à medida que você cresce, se desenvolve, que o seu negócio vai crescendo, vai expandindo, são novos desafios, novas responsabilidades. À medida que você está na sua empresa, como encarregado, como um líder na empresa, ou sendo dono da empresa, ou do seu ministério, não importa. Você vai crescendo e vai crescendo as obrigações, e você precisa pedir cada dia mais: Senhor, me unja com a sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, eu preciso do Senhor, certo? Porque nós precisamos caminhar na vontade de Deus, caminhar na direção de Deus. E Deus abre as portas, e Rainha Esther se posicionou. Ela estava ali, e ela tinha um propósito, e ela se posicionou. E quando ela se posicionou, Deus honrou não somente ela, não somente Mardoqueu que está sendo humilhado, mas todo um povo. Então, quando você se posiciona, todos são abençoados. Janeiro de fidelidade é isso, viver a fidelidade do Senhor. Mas para eu viver a fidelidade, eu tenho que derramar fidelidade, confiar no que Deus está me falando. Lucas 1,45. Bem-aventurada aquela que creu e tudo se cumprirá. Creia na direção que Deus está te dando. Creia naquilo que pessoas que te amam, que estão ali conectadas, que seu marido fala, que seu filho fala. Creia na sua amiga, na sua mentora. Porque Deus fala conosco e usa vidas para confirmar. Certo? Nós temos que pedir para que Deus nos cerque de pessoas sábias, que tenham o coração nele, para que a gente consiga caminhar. Porque às vezes a gente está tão envolto naquela situação que a gente não consegue resolver. Mas quando a gente fala assim: Senhor, eu fiz tudo, tá tudo entregue. Qual é o próximo passo? Amplia a minha visão, dá a direção. Eu preciso do Senhor. Eu preciso resolver isso, porque é o teu nome, porque é o meu nome, eu quero te honrar. Glorifica o teu santo nome. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Então, porque todos verão a glória de Yahvé. Milagre nasce de uma dor, milagre nasce de uma vergonha. Pensa bem. Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam que a glória de Yahvé, que a mão de Yahvé fez todas essas coisas. O Santo de Israel criou. Eu sei que a gente fica: Senhor, até quando? Meu Deus, isso, aquilo, esses amãs, esses filisteus na minha vida. Mas isso te forja a ficar firme, a não desistir e querer ver a glória de Yahvé, ver o mar se abrir. Porque a sua parte você faz. Você vai caminhando, mas não desista, não desista. Nos passos de Jesus, já falamos. O que é o jubileu, gente? O jubileu é o perdão de dívidas, é a libertação e a restituição. Ao longo da nossa vida, você me fala desde o dia 31 de dezembro sobre restituição, mas no amplo da palavra, sobre jubileu. Por quê? Quantas coisas a gente deixou para trás porque nos impediram de fazer? Quantas coisas nós tivemos que congelar porque não deu tempo, porque não era o momento, porque nos passaram a perna, enfim. Quantos projetos foram congelados, abruptos, parados abruptamente porque algo aconteceu. E Deus nos dá essa palavra de jubileu. O jubileu está em Levíticos 11, depois você lê sobre o jubileu. O Senhor, Ele instituiu sobre o jubileu a libertação, perdão de dívidas, a restituição. Então nós somos num tempo que Deus está operando em jubileu. E você descansa seu coração, você faz aquilo que tem que ser feito. Às vezes você tem causas, coisas para receber que você fala assim: olha, já nem mais quero, nem mais lembro, porque já me estressei, já me aborreci. Acontece.
Mas quando você fala, Senhor, eu abro mão, eu quero paz. Aí o jubileu acontece. Alegre-se no Senhor, porque é um tempo de paz. Paz e prosperidade. Daniel 6, 25. Paz e prosperidade. A nossa alma anseia por paz. O Senhor é a nossa paz. Cada um sabe o quanto tem sido desafiador se manter de pé. Mas é tempo de paz e prosperidade. E para encontrar essa paz, é só em Deus. É continuar com Ele. E viver cada dia um milagre. Se você está vivo hoje, se você está respirando, dê glórias a Deus. Porque ninguém vai impedir o plano do Senhor, ao mesmo que você permita. Começa a refletir. Começa a refletir porque a terra prometida, Deus guarda. Você faz a sua parte, Senhor, aquilo que eu não consigo tocar, aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo chegar, o Senhor pode. Gente, a oração de um filho de Deus é poderosa. Ore, ore, não desista de orar, porque quando você para de orar, você abriu mão. E não abra mão daquilo que é seu, por direito, por herança e por justiça. O jubileu só acontece porque você confia na ação de Deus. E não é abrir mão, eu não quero mais, não falar assim, bom, por hora eu vou deixar, porque Deus está agindo. Recorri, fiz de tudo, não deu, Deus faz. E aí é onde que entra o jubileu, o tempo do descanso, da libertação, da alegria, de novos acessos e de cada coisa indo para o seu devido lugar. Shevat, é o que nós estamos agora, 11 de Shevat, mês das árvores, do fluir, do florescer, da esperança, da fartura. Se reorganize de dentro para fora, para que você possa ver as suas orações respondidas. Alinhamento. Alinhamento. Porque você está orando, Deus está falando, é por aqui. Se alinhe. Não brigue, avance. O caminho com Deus é assim, é de alinhamento. 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 E alinhar dói. Alinhavar dói, né? Mas é benéfico. E domingo, né? Domingo, gente, é domingo. Dia 1º de fevereiro. Começamos fevereiro de generosidade. Já o spoiler. Que você possa viver nesses últimos dias de janeiro a fidelidade do Senhor nos mínimos detalhes. E que você possa ter um coração generoso. No pouco me foste fiel. Sobre o muito hei de te colocar. Deus nunca vai te elevar de nível, te acrescentar algo, multiplicar o teu azeite se você não souber usar no pouco, na situação adversa. Porque é muito fácil você usar e abusar no muito e no pouco, na boa administração do pouco. Então Deus vai testando a nossa vida, a nossa mentalidade, para saber administrar, saber viver com um pouco. Paulo fala, sei viver com muito, sei viver com pouco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cada cliente que entra hoje seu, no seu pouquinho, no seu negócio, agradeça, louve a Deus, porque vai vir mais. E você vai contratar, você vai crescer. 54 vai crescer para dentro e para a esquerda. Mas tenha a mentalidade de crescimento. E para você crescer, tem que saber crescer no pouco. Você precisa saber crescer no pouco. Tudo que Deus faz é gradual. Para fazer um bom administrador do seu negócio. Porque o negócio não é seu, o negócio é de Deus. E que nós vivamos em paz e em prosperidade. Porque tudo é de dentro para fora, minha gente. Tudo é de dentro para fora. E basta cada dia o seu mal. E Deus faz coisas novas. Vocês estão prontos para viver? Você pediu, Deus está fazendo. Se alinhe, se posicione. E permaneça. Porque estamos caminhando para um novo mês. Fevereiro. Mas ainda estamos em janeiro. E é o mês de Shevat, o mês das árvores. O mês de florescer e de receber aquilo que você tem orado e pedido. Tenha sabedoria. Porque
o extraordinário, o milagre, de repente, pode acontecer em qualquer dia da semana. Que você mude a sua perspectiva, a sua visão hoje, em nome de Jesus. Deus surpreende. Deus te ama. E Ele é o dono do seu negócio, Ele é dono da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Esse é o Culto 12 Comunique. E nos vemos, se Deus quiser, no café, domingo de manhã, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.